A paz do Senhor Jesus, que nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja PNL. 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 3, fala assim: Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito de Deus. Veja bem, uma pessoa para ser curada, ela fazendo a parte dela, porque ninguém é curado porque é bom, mesmo que não tenha que praticar o mal, porque é mais fácil quem pratica o bem ser curado do que não, quem pratica o mal, certo? Mas ninguém é curado por perfeição da pessoa. A pessoa é curada porque Deus se compadece, porque se fosse assim, a gente escolheria ele. Mas na verdade quem escolheu a gente foi Jesus. E nos tirou do lamaçal, nos tirou das trevas. Alguns da prostituição, alguns das vidas das drogas, alguns da religiosidade, alguns do orgulho, da mentira, da corrupção e de outras práticas mais. Então, ele nos escolheu. Mas o que a Bíblia está dizendo nesse versículo? Ninguém pode se dizer que está sendo usado por Deus, falando contra ele, amaldiçoando ele, ou estando fora do propósito dele. Porque, veja bem, a pessoa fica o tempo todo fazendo as coisas erradas, o tempo todo. O tempo todo fazendo coisa errada, né? Se prostituindo, mentindo, enganando, defraudando, tomando bebida alcoólica, usando droga. Cada um com as suas faltas. Entendeu? Mas, onde está Deus nisso? De vez em quando diz, ai Deus é meu Deus. Mas Deus é Deus de quem? Deus é Deus de quem o invoca de verdade em santidade. Quem vive a sua palavra. Amém? Porque todos são criaturas dele. Ele criou tanto o bem como o mal. Então são criaturas. Mas aí filho, alguém que ele venha desenvolver uma intimidade, uma comunhão, para alguém dizer, ele é meu pai, ele é meu salvador, e não tomar uma posição com ele, deixando as pessoas morrer em volta, porque não se entrega a Deus para dar um bom testemunho, prefere deixar ser levado pelo mal, brincando com a realidade, brincando com a salvação, jogando com a salvação, jogando com a própria vida, com o próprio futuro, confiando no acaso. Porque a Bíblia disse, hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Porque ninguém sabe como Deus vai tratar aquela pessoa que rejeita, que diz que tem Deus, Deus me guarda, Deus abençoa, obrigado Deus pelos livramentos, pelas bênçãos, mas não obedece. Vote e meia está na bebida, bebida é idolatria, cachaça é idolatria, vocês sabiam? Não é à toa que muitos que fabricam consagram os demônios, porque aí é a casa do demônio. Os depósitos de bebida que fabricam é onde ele reina. Porque dali é que ele faz as pessoas se embriagarem e se destruir, porque quem vende não está nem aí para o que aconteça. Quem vende quer o seu lucro. Não está nem aí. A pessoa pode estar às quedas, ele vende, porque está saindo dinheiro. Entendeu? Então, cada um, que seja quem vende bebida alcoólica ou droga, ou uma injeção para abortar uma criança, seja qual for o crime, se não se arrepender, não vai ter a atenção de Deus. Não adianta, porque não tem. Se acha confortável em alguma situação e pensa que tem, mas não tem, porque rejeitou. Porque não adianta dizer, a Bíblia diz que com a boca confessa, mas com o coração crê. Então, eu creio no coração, eu tenho que obedecer, eu tenho que seguir. Amém? Então, se eu não sigo obedecendo, o que acontece? É igual uma pessoa que eu conheço, que arrasta multidões para os estádios. Mas quando você vai ver,
O macumbeiro continua sendo macumbeiro. O crente corrupto, mentiroso, continua sendo crente corrupto. O abortista continua sendo abortista. Aqueles que creem na ideologia das trevas, de que é destruindo a economia que vai ficar tudo bem, na mesma coisa. Porque esses que pregam isso estão lá no topo com o dinheiro todo no bolso. Eles podem dizer o que for. São mentirosos façantes mesmo como o diabo é, que destrói, mata, rouba. Entendeu? E o mal já foi determinado para ir ao lago de fogo. Mas ao homem ainda tem a chance porque ele ainda está vivo. Porque depois da morte segue-se o juízo. Então o que é que acontece? É necessário haver o arrependimento. Então não adianta ter milhões de pessoas me seguindo, mesmo porque ninguém gosta de seguir a verdade. Eles podem tentar, mas não seguem. Porque eles não gostam da verdade. Por quê? Porque a verdade vai corrigir. Então se a verdade vai me corrigir, vai corrigir alguém não quer ouvir. Porque vai dizer, conselho é bom só quando eu peço, quando se pede. Eu não estou nem aí. Por quê? Porque cada um quer ter sua própria opinião, mas a palavra de Deus tem a opinião soberana dela. E nós temos que seguir a opinião da palavra. E a opinião da palavra diz que eu tenho que ser diferente. Amém? Então, essa parte que eu estou falando, irmãos, ainda é a parte de dons, a cura interior. Não é de qualquer maneira que se busca Deus. A Bíblia manda a gente ir como está, a gente vai como está. Mas não vamos permanecer, entendeu? Dentro da congregação, reunido com o povo de Deus, mas roubando, matando, fazendo plano para matar os outros, um plano na mente. E outra coisa, o diabo muitas vezes acha lugar para entrar em via de fato na vida de alguém, porque alguém deixou projetado aqui, vivia iniquidades e nunca se arrependeu. Aí vem o que? A vontade de matar, que é do diabo, e a pessoa pega da lugar. E aí fica sendo um instrumento do diabo agora para matar. Então a Bíblia nos ensina isso, que quem tem Deus, glorifica Jesus aqui. Eu, pelo Espírito Santo, tenho que glorificar Jesus. Se eu falar mal de Jesus, ou seja, não é só dizer Jesus, o Senhor é feio. Jesus não é Deus, é o diabo. Isso é um pecado grave. Mas não é só isso. É eu rejeitar nas minhas obras, como eu já falei nas coisas anteriores aqui. Então, a verdade é uma só, e nem todo mundo quer seguir. Ninguém acha popular um vídeo ou alguma mensagem que fale a verdade. Mas por quê? Porque eles preferem ir a passo largo para o lago de fogo e não entrar a passos firmes em uma porta estreita para a salvação. Eles querem a porta larga, e aí é ela que conduz à derrota, à maldição. Um dos pontos para a gente entrar em ministração de dom, para não haver aquela mistura de gente que não foi liberta ainda, dizendo que está movido pelo poder de Deus, e muitas vezes na emoção, muitas vezes vivendo uma vida de prostituição, homossexualismo, lesbianismo, e está ali dizendo que está dando lugar a Deus, e não se arrependeu de nada, e ali projetando, como alguns casos que a gente viu que estourou na mídia, foi um escândalo tremendo, porque vivia a prática do sodomismo, não tinha se arrependido, e aí acrescentou mais uma prática de pecado, que foi o homicídio. Então, por quê? Porque deu lugar ao diabo. A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Por quê? Porque a Bíblia se refere a ele dessa forma, um ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Aí Jesus diz, eu vim para que tenham vida com abundância. Então confia na abundância de Deus que vai chegar, mas não permaneça no erro dizendo que está com Deus, sem temer a Deus, vivendo a idolatria, adorando ídolo, poste-ídolo e dizendo Deus está comigo, porque não está. Isso não é religião que eu estou pregando, é a palavra, é a salvação. Veja lá que Israel sofreu muito por causa da idolatria. Que tipo de maldição Israel passou e morte por causa de adorar ídolo, bezerro de ouro, viu? Para que você veja que Deus é um Deus muito sério. Ele não aceita dividir a glória e a honra dele com o Senhor ninguém.
Só até aqui, porque o vídeo está ficando extenso. Na próxima eu vou falar mais de cura interior. Que Deus abençoe e guarde, em nome de Jesus. Shalom Adonai.